abraço forte, um abraço carinhoso, um beijo carinhoso do Fred. Que imagem bonita. Vamos com as escalações. Começamos pelo Fluminense. Fluminense em campo com Diego Cavalieri no gol. Mariano é o lateral direito, número 2. Elivelton na zaga central é o número 14. Ao lado dele está Leandro Eusébio com 85. Na lateral esquerda, Carlinhos. 5, Edinho na proteção. Ao lado dele também na proteção, Diguinho é o número 8. Deco, maestro, tem a número 20. Marquinho também responsável pela criação, joga com a 7. Na frente, Rafael Sobis é o 23. E o artilheiro Fred tem a camisa número 9. O Fluminense joga num 4-4-2. Vamos agora à escalação do Vasco, do campeão da Copa do Brasil, do semifinalista da Sul-Americana. O Vasco tem Fernando Praz mais uma vez no gol. Praz é o número 1. Na lateral direita, Wagner, muito ofensivo, joga com a 23. Dedé, o número 26. Ao lado do Dedé, Renato Silva, é o 33. Você vê o lateral esquerdo do Vasco, improvisado, Gilmar com a 18. Na proteção, Rômulo é o 37. Alan, mais uma vez, é titular, tem a número 35. 2 homens de criação, Juninho Pernambucano, 36 anos, talento, é o número 8. O Felipe joga com a 6, é o maestro. Na frente, Diego Souza tem a camisa 10. E o 39, Elton. O técnico é Cristóvão. Vasco jogando num 4-4-2 também. O juiz confere os últimos detalhes. Marcelo de Lima Henrique, o juiz da partida. Você vê o trio de arbitragem que tem ainda Rodrigo Pereira Joia e Daibert Pedrosa Moisés. Promessa de um jogão, saída do Fluminense, Deco tem a bola dominada. Ele trabalha na direita com o Mariano. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Bola para Diguinho. Se reequilibrou, viu a subida do Mariano pela direita. O Fluminense vem para o seu primeiro ataque, Mariano na linha de fundo. Conseguiu o cruzamento e ganhou o escanteio. O último toque foi do Renato Silva. Aí você vê Rafael Sobis. Dedé e Fred, esse é o duelo. Esse é um dos duelos. Tá mais pro Edinho, mas ele ficou esperando o Leandro Eusébio. Quase que a bola ficou com o Elton. Fred foi desarmado. Juninho Pernambucano. Felipe. Elton. Sai a tabela. Devolução pro Felipe. Vem pro drible em cima do Diguinho. Toque de mão do Felipe deu o juiz. Ele não deu falta do Diguinho, na sequência deu toque de mão do Felipe. Não foi falta do Diguinho, né? O Diguinho pega por baixo a perna esquerda do Felipe. O erro do Felipe foi não ter ouvido o apito e pegar a bola para a mão, mas que houve a falta hoje. O Felipe saiu xingando todo mundo, xingou o Diguinho, xingou o juiz. Mais uma vez a repetição do lance para você. Bola para Marquinho. Brasileirão 2011. Todos aqui. Na parte de cima da tabela, brigando por alguma coisa, o Botafogo vai perdendo, vai ficando distante do sonho da Libertadores. No caso, Vasco e Fluminense já estão garantidos na Libertadores do ano que vem. O Fluminense, pelo menos naquela primeira fase, chamada por muitos de pré-Libertadores. Rômulo com a sobra. Ameaçou o chute, perdeu para o Diguinho. Mais um desarme do Diguinho. Fred. Caiu na esquerda, tá valendo. A bola é do Vasco. Alan fazendo fila. Wagner. Chamando a experiência de Juninho Pernambucano. Cruzamento. Esse é Edinho. Rafael Sobis. Consegue o domínio. Toca forte demais para o Fred.
Chegamos a 36 minutos de um jogo importantíssimo na rodada. Rafael Sobis. Mariano. De novo o Rafael Sobis. Ameaçou de longe, bateu por baixo, Dedé tirou. Alan. Fagner. Sai jogando no meio. Bola fica pro Deco, fica com o Fluminense. De novo o Deco. Com espaço ele achou o Fred, de primeira pro Marquinho. Renato, Dedé, Praz. Recuo involuntário. Aí o artilheiro do Vasco no ano, Bernardo. Haja ruim, hein? Bernardo no banco. Elivelto. Rômulo mal. Tivemos dois lances agora, do Mariano e do Rômulo. São dois lances que não combinam com jogadores que atuam em equipes do porte do Vasco e do Fluminense, né? No treinamento de ontem, o Bernardo levou uma pancada no joelho e passou a noite fazendo o jogo. E lá vem o Vasco com o garoto Alan, Elton. Felipe. Diego no peito, na entrada da área. Está jogando Carlinhos. Deco. Tentou o lançamento para o Fred. Dedé de cabeça. Já ligou com o Fagner. Sai a tabela. Alan na devolução para o Fagner. Chegou empurrando o Fagner. Brasileirão 2011. Todos aqui. Cavalieri tenta ligar com o Fred. Fagner tira de cabeça. Por enquanto, em Florianópolis, Figueirense 0, Corinthians também 0. Corinthians pode ser campeão hoje se o Vasco não vencer aqui no Engenhão e se o Corinthians vencer o Figueirense. Aqui está um jogo muito equilibrado, Luiz. A única diferença que faz com que o Vasco tenha um jogo com mais constância é porque no meio de campo do Vasco todo mundo está jogando, todo mundo está se movimentando. O Alan está se movimentando, o Rômulo está se movimentando, o Juninho e o Felipe. No meio de campo do Fluminense, a movimentação fica limitada ao Marquinhos e ao Deco. E esse, especialmente, é o jogador que dá luz e dá brilho à equipe do Fluminense. Elivelton para o meio, Felipe. Diego Souza. Diego Souza e Felipe jogaram juntos no Fluminense em 2005. Rômulo. Renato. Boa bola para o Diego Souza. Jumar. De novo o Diego Souza. Juninho. Jumar. Diego Souza. Dobrou o joelho, pediu uma falta. Falta do Rafael Sobis. Gol em Macaé. É gol do Flamengo. Gol de Ronaldinho Gaúcho. Flamengo no momento vai chegando à 4ª colocação. Flamengo vai tirando o Inter do G5 nesse momento. Ali é confronto direto. Macaé é confronto direto mesmo. Aqui são dois times que brigam pelo título brasileiro. 0 Fluminense, 0 Vasco. Juninho na cobrança. A bola vem na segunda trave. Forte demais para o Dedé. Tiro de meta para Diego Cavalieri. Ronaldinho fez o gol. 1 Flamengo, 0 Internacional. Louco Abreu perde um pênalti em Minas. 2 Atlético, 0 Botafogo. Botafogo caiu assustadoramente de rendimento nas últimas rodadas. Rômulo de cabeça. Leandro Eusébio para frente. Marquinho não ganhou no alto. Sobra do Fluminense. Mariano. Sobis. Deco.
para o Mariano. Está muito mais para o Renato. Só que por via das dúvidas ele chutou para o lado. Rafael Sobis. Marquinho pediu, tem cruzamento. Tocou no Jumar. Renato. Mais uma posse de bola para o Fluminense. O Abel deu de gandula agora. Entregou a bola para o Mariano. Diguinho. Fez o cruzamento para o Fred. Ele toca de cabeça para dentro. O Dedé tirou. Deco. Fred chegou dividindo. A bola do Fluminense mais uma vez com Edinho. Diguinho. Mariano. Tá mancando aqui o Jumar. Foi o último a tocar na bola. Tá aí o Jumar. Tá sentindo muita dor. Cara de dor do Jumar. Fim de primeiro tempo em Florianópolis. 0 Figueirense, 0 Corinthians. Aqui uma cobrança de lateral do Mariano para a linha de fundo. E o Jumar caiu. Vamos trazer para você os resultados até o momento da 37ª rodada. Campeonato emocionante. Figueirense e Corinthians 0 a 0, Flamengo 1 a 0 no Internacional, Atlético Mineiro 2 a 0 no Botafogo, Palmeiras 0, São Paulo 0, Coritiba 0, Avaí 0. Ceará e Cruzeiro vão empatando por 1 a 1. América 1, Atlético Paranaense 0. Santos e Bahia vão empatando por 1 a 1, 0 Grêmio, 1 para o Atlético Goianiense. Daqui a pouquinho nós temos no nosso intervalo Paulo César Vasconcelos analisando para você os melhores momentos de Fluminense e Vasco. Temos gols para você, uma super rodada. E lá vem o Vasco com Alain. Fagner pediu e recebeu. Aqui nós vamos para o fim do primeiro tempo. Está jogando Marquinhos. Deco. Lançamento para o Sobis, condição legal, Praz saiu do gol. O Deco é um jogador tão inteligente que ele já percebeu que o melhor para lançar é sempre em quem na zona em que estiver o Renato Silva. O Renato Silva tem um tempo mais lento de bola do que o Dedé. Então você vê geralmente o lançamento do Deco para alguém que vai enfrentar o Renato Silva no mano a mano, que além disso já foi advertido com cartão amarelo. O primeiro tempo, Luiz, foi muito equilibrado. O Vasco teve um volume maior de jogo por conta da movimentação no meio de campo, mas não dominou essa primeira fase. Edinho. Leandro Eusébio. Jumar torceu o tornozelo, está de volta. Bola para Rafael Sobis na disputa com o Jumar. Falta do Jumar, derrubando o Rafael Sobis. Passamos dos 45. 1 minuto. Vamos até 46. Diguinho. Deco. Diguinho. Vai para Marquinhos. Fagner faz o desarme. Sobra de Felipe. Diego Souza. Rômulo como elemento surpresa na esquerda. Elivelton chegou. Tá o garoto Elivelton, 19 anos. Quando apita, Marcelo Henrique. Termina o primeiro tempo. 0 Fluminense, 0 Vasco. Saída no segundo tempo do Vasco. Voltam os dois times. Super clássico carioca da 37ª rodada. Diego Souza levou 5 pontos. Segundo o médico Alexandre Campeiro. São as informações do Vasco com o Vitorino Sherman. Eduardo Strebe traz o clima, as notícias do Fluminense. A saída do Vasco no segundo tempo. Apito o juiz, tem bola rolando, saída do Vasco, esse é Rômulo. Vamos para mais 45 minutos que prometem ser eletrizantes. Carlinhos faz o desarme. Marquinhos briga com Juninho. Marquinhos briga com Fagner. Carlinhos briga com Alain. Nós temos no momento
O jogo do Orlando Scarpelli, 4 minutos na frente do nosso jogo aqui no Engenhão. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Deco faz o desarme. Diguinho. Dedé no alto. Carlinhos. Diguinho. Marquinho. Último toque do Juninho pernambucano. Tá sentindo aí o Alan. Bola para Marquinho. Cortou bem para o meio. Fagner chegou. Estava atento na cobertura. Está jogando o Vasco com o Diego. Leandro Eusébio. Falta do Leandro Eusébio no Diego Souza. Lembrando que o Éder Luiz sofreu uma fratura no pé esquerdo, foi submetido a uma cirurgia e não joga mais na temporada. É um desfalque importante para o Vasco, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Sul-Americana. Bola esticada para Rafael Sobis, chegou na frente do Renato, tocou para o Fred, na grande área. É escanteio, Dedé queria uma falta, Dedé foi o último a tocar na bola, Fred sorri. Dedé atento, chegando na frente do Fred, é escanteio para o Fluminense. Você vê que o atacante do Fluminense no mano a mano com o Renato Silva está sempre levando vantagem. É que o Dedé é um zagueiraço, né? Teve falta ali? Não, não é isso normal. É escanteio para o Fluminense. Marcação do Romulo em cima do Fred. Marquinho com mais ângulo, faz o cruzamento. Tentativa do Elivelton, sobra do Fluminense. Sobis cabeceou. Mariano. Deco. Faz o cruzamento para o Elivelton, passou por ele. Jumar deu um bico para frente. Carlinhos. Vasco está todo recuado nesse momento. Diguinho. Em Florianópolis, 0 Figueirense, 0 Corinthians. Aqui no Rio, 0 Fluminense, 0 Vasco. Corinthians, Vasco e Fluminense buscam o título brasileiro. Cavalieri. Jumar. Mata bem, domina a bola para o Vasco. Elivelton antes do Diego Souza. Juninho. Chamando Jumar. De novo Juninho pernambucano. Lançamento por baixo. Elivelton. Esse é Diguinho. Daí para Deco. 37ª rodada de 38. Brasileirão vivendo seus momentos de grande emoção. Posse de bola para o Fluminense. Marquinho ficou irritado, queria uma falta. E a falta seria do Juninho. Tá aí o motivo da irritação do Marquinho, porque o Juninho já tem cartão amarelo. A falta foi marcada, na verdade. Ele queria mais um cartão. Ele está jogando muito deitado, Juninho. O jogador que começa a jogar muito deitado, com cartão amarelo, corre o sério risco de ser expulso. É falta a favor do Fluminense, Deco na cobrança. Deco faz o cruzamento, bola fechada, Praz, saiu voando, tirou bonito, Felipe, Deco, que lençol, jogada de craque. Que jogada de craque do Deco, havia um impedimento. E ele deu um lençol e um outro jogadoraço, Felipe. Diguinho usa o corpo, faz a proteção. É tiro de meta para Diego Cavalieri. Olha o Deco aí. Deco renovou com o Fluminense até o fim do próximo ano. Que drible no Felipe. Por um outro ângulo para você. Brasileirão 2011. Torça aqui. Aí o Bernardo. O artilheiro do Vasco no ano toca com o Diego. Edinho faz o desarme. E tem gol no Clássico Paulista. É gol do Palmeiras, gol de Marcos Assunção. 1 Palmeiras, 0 São Paulo. Fred. No Clássico Carioca, 0 Fluminense, 0 Vasco. Felipe. Lá vem o maestro, lá vem Felipe. Bernardo pediu na esquerda, Felipe prendeu. Encara a marcação, faz o toque no meio para o Diego. O Abelão reclama aqui, Felipe está com liberdade. Lançamento para o Fred impedido.
Essa liberdade ocorre também, Luiz, que você acompanha nas imagens, a marcação, e não é do Fluminense não, da maioria dos times brasileiros. Ela sempre começa muito atrás, a marcação começa geralmente na linha da grande área, o que permite a quem parte de trás, olha só o espaço que você geralmente tem. Alan, belo lance para o Bernardo na entrada da área. O garoto Bernardo toca aqui na direita. Fagner com espaço para o cruzamento. Puxou para a perna esquerda, faz o cruzamento na segunda trave. Diego Cavalieri tirou de soco. Jumar. Marquinho perde para o Bernardo. Marquinho chegou atropelando. Posse de bola para o Vasco. Está cada vez mais irritado aí o Marquinho. Marcada a falta dele. Dedé vai tentar a cabeçada. Dedé marcou 4 gols nos últimos 5 jogos. Está a preocupação para o Cavalieri. Bernardo faz o cruzamento. Cavalieri. Bernardo bateu na direção do gol. Ficou fácil para Diego Cavalieri. Reposição para Rafael Sobis. Errando o passe para o Carlinhos. Deu um presente para o Juninho Pernambucano. Lançamento. Subiu a bandeira. Marcado impedimento do Diego Souza. Ele finaliza de novo. E vai receber um cartão amarelo. Impedimento bem marcado. E o cartão amarelo é fruto daquele lado inconsequente de um jogador dentro de campo, né? Porque ele certamente ouviu o apito, como ouviu no primeiro lance, no início da etapa inicial, e concluiu para gol. Aí, cartão amarelo. O terceiro dele está fora da próxima rodada. Ou seja, o Vasco perdeu na briga pelo título para o próximo jogo. Já o Juninho Pernambucano. Vitorino, na minha lista, ele não está entre os pendurados. Daqui a pouquinho o Vitorino confirma essa informação se o Diego Souza está ou não pendurado. Vasco está jogando pela esquerda com o Rômulo. Felipe. Quase 8 minutos no segundo tempo. 0 Fluminense, 0 Vasco. Na lista oficial do Vasco, o nome de Diego Souza abre a lista. Diego Souza, Juninho, Julinho, Eduardo Costa, Éder Luiz, Alain e Dedé. Tá certo, então. O Fluminense está jogando com o Deco. Botou na frente, carrinho, Jumar. Cartão amarelo para Jumar. Outro jogador do Vasco que dá um carrinho para o lance e recebe um amarelo. Chega atrasado na marcação, não tem que contestar. O Fluminense está jogando com o Diguinho. Rafael Sobis. Perdeu para o Jumar, brigou Sobis. O último a tocar na bola foi o atacante do Fluminense. Esse é Rômulo. Leandro Eusébio fez falta. Leandro Eusébio puxando amarelo para Leandro Eusébio. Falta em Diego Souza. Você está vendo? Olha como ele agarra o braço do Diego Souza. O que chama atenção nessa imagem, que é claríssima e elucidativa, é que o jogador em nenhum momento pensa em interceptar a bola. Bolinha trabalhou muito rapidamente no Olímpico. Daqui a pouquinho a gente confirma, porque aqui o Juninho vai bater a falta. Veja aí a visão do Juninho. Preocupação para Diego Cavalieri. Em São Januário, mais de trás no jogo contra a Universidade, o Juninho bateu uma e quase fez. A bola percorreu uma trajetória que variou muito. Juninho contra Cavalieri. É de muito longe. Diego Cavalieri no meio do gol colocou 3 na barreira. Juninho Pernambucano bateu, ficou na barreira do Fluminense. A sobra de Deco. Um domínio com muita categoria. Mariano dispara na direita. Dedé. Dedé na boa. Dedé na bola. Tirou do Deco. Esse é Bernardo. Na sequência, a bola do Fluminense de novo. O Grêmio fez 2 gols em 1 minuto. Marquinhos e William Magrão. Virada do Grêmio, 2-1 para cima do Atlético Goianiense. Aqui o Vasco tenta com o Bernardo. Juninho Pernambucano.
Felipe tem espaço na esquerda, brigou um pouco com a bola, perdeu tempo. Mesmo assim vem para cima do Erivelton. Ainda Felipe, o cruzamento por baixo, parou no Edinho. Edinho. Saiu driblando na entrada da grande área, tocou para o Diguinho. Daí para Carlinhos. Mais uma falta pedida ali do Juninho Pernambucano na jogada ali do Edinho. Carlinhos botou na frente. Falta do Alan. Falta e cartão amarelo para Alan. Tá fora também. Próximo jogo. Falta que você está revendo. Carlinho parando a jogada. Não tem que reclamar, né? Vai deslizando pelo campo, faz o Carlinho, cartão amarelo. O árbitro não está exagerando, né? E o Fred recebeu um também. Por reclamação. Aí é a mania de querer apitar o jogo, né? Cristóvão está falando para o Alan. Calma, bota a cabeça no lugar. Amarelo para Fred, tá o capitão do Fluminense. 0 a 0 Fluminense e Vasco. 0 a 0 Figueirense e Corinthians. Esses resultados vão eliminando o Fluminense da briga pelo título. Marquinhos. Último toque do Fábio. Temos ainda muito jogo pela frente. O segundo tempo promete ainda muitas emoções aqui no Engenhão. Diguinho, Carlinhos, Marquinho, Juninho. Falta do Marquinho. Olha, o jogo começa tão intensamente disputado quanto foi nos 45 minutos iniciais, mas você percebe que a movimentação no meio de campo do Vasco não é tão intensa assim, até porque o Felipe acusa sinais de cansaço. Provavelmente em algum tempo o Cristóvão poderá pensar em tirá-lo e colocar o Alexandre, resgatando o centroavante de ofício. O Fluminense está com uma marcação mais bem distribuída aí, ó, tentando neutralizar. Mas muitas vezes essa marcação não é mantida e com isso o Fluminense fica muito atrás, o que permite ao Vasco trocar passos. Tem gol na zona do rebaixamento. Paulo Baier, é gol do Furacão. América 1, Atlético 1. Atlético Paranaense ainda tem chances de fugir do rebaixamento. Joga na última rodada contra o Coritiba. É Atletiba na última rodada. Dedé. Juninho Pernambucano. Renato Silva. Mariano. Bola errada do Mariano. Paulo César falou do desgaste do Vasco. Evidentemente, é uma das apostas do Fluminense para o segundo tempo. O Fluminense não jogou no meio da semana. Conta com o Vasco mais desgastado fisicamente. Bernardo vem atrás da bola. Voltou a jogada com o Gilmar. Mas aí, Luiz, seria o caso, e não creio que possa acontecer, porque geralmente os técnicos não vão por esse caminho, mas seria o caso de você, de repente, está vendo o banco do Vasco aí, tirar um dos volantes do Fluminense, ou o Edinho ou o Diguinho, e botar o Lanzini no jogo. Haja unha, hein? O momento do campeonato é o seguinte. Dedé empurrando o Fred. O Fluminense já cobrou. Rafael Sobis ficou cara a cara, saiu atrás. Sobis bateu pro gol. Pra fora. Perdeu Rafael Sobis cara a cara com o Fernando Praz. O Fluminense cobrou rapidamente a falta. Veja aí. Falta do Dedé no Fred. Deco esperto fez a cobrança. Botou o Sobis na cara de Fernando Praz. Chute pra fora. E cartão amarelo para Felipe. Com reclamação. Pois é, todo mundo reclamando que a bola não foi batida em rompimento, a falta, mas não é verdade. A imagem é muito clara. O Deco coloca a bola no chão com as duas mãos e faz a cobrança. Quem bobeou foi a marcação do Vasco. Quem bobeou mais ainda foi o Rafael Sobis, que num jogo como esse, desperdiçar uma oportunidade dessas, às vezes a conta é muito alta. Diguinho, Carlinhos. Fluminense tenta partir para cima. O Vasco jogou no meio da semana, partida dura contra a Universidade. Falta do Renato no Fred. Renato recebeu um amarelo aos 29. Tá aí o Juninho conversando com o Cristóvão. Jogadores do Fluminense se irritam com a arbitragem. Querem segundos cartões amarelos. Falta a favor do Fluminense. A situação do campeonato é a seguinte. Se o Vasco não vencer, o Corinthians será campeão.
Porque mesmo que o Fluminense vença, ele depende pelo menos de um empate do Corinthians. Deco na cobrança, falta para o Fluminense. A cobrança veio fechada demais, Fernando Praz. Aparentemente você viu ali na leitura labial que eles estavam pensando em tirar o Felipe. Lançamento para o Bernardo. Ele ganhou na trombada, tá valendo o lance. Bernardo com a marcação do Mariano. Bernardo é perigoso, é bom jogador. Lá vem Vasco. Felipe na entrada da área, passou por ele. Diego estava impedido. O Vasco cansou, Luiz. O Vasco já não tem mais essa movimentação que teve no primeiro tempo, que o levou até ter mais volume de jogo, porque o Vasco está cansado. O Cristóvão está pensando em fazer modificações. Você vê aí que o Diego Souza estava voltando e por isso foi assinalado o impedimento. Mas era hora, se o Fluminense quer mesmo ir para cima, de também modificar um pouco a estrutura da sua equipe, que fica com o Edinho e com o Diguinho, mais na marcação e não na criação. Um pouco mais de dinamismo ao meio campo faria bem ao Fluminense, porque o Vasco nesse momento está acusando o cansaço. Alexandro 9, vem aí. Fred protegeu, bola recuada, Dedé tirou. O Fluminense precisa da vitória e, no caso, conta com o Figueirense. Precisa que o Figueirense pelo menos empate o jogo. Caso contrário, mesmo em caso de vitória do Fluminense, o Corinthians será campeão. Vem aí Alexandro. Quem sai, Alexandro? Felipe. Vai sair realmente Felipe. Alan. É porque no momento o Vasco tem dois jogadores de meio campo jogando como atacantes. Bernardo e Diego. Esse é Fagner. Alan. Felipe de costas para marcação. Voltou o lance. Rômulo por baixo. Pegou no Mariano. Sobrou com o Deco. Mariano. Tempo vai passando. Quase 25 no segundo tempo. Podemos conhecer hoje o campeão brasileiro. No momento, o Corinthians vai chegando a 70 e o Vasco a 66. Lá vem Vasco. Com a vitória do Corinthians, o Vasco precisa da vitória aqui para permanecer com chances de título na última rodada. Felipe Bastos. A vitória do Corinthians tira qualquer chance do Fluminense nesse momento. Tem cruzamento na direção do Diego. Subiu a bandeira. Já não vale o lance. Diego aplaude. Sexto impedimento do Diego Souza no jogo. E isso se explica pelo seguinte: ele não olha para o lado, né? Ele só fica olhando a bola. Ele não olha para onde ele está posicionado. Ele aplaude ironicamente ali o assistente, enquanto o Alexandre está entrando no lugar do Felipe. Com isso o Vasco tenta botar um meio de campo mais bem organizado. O Bernardo no meio de campo, que entrou no segundo tempo. O Alan ainda com fôlego, porque na verdade o Vasco está perdendo no meio de campo. Deco. Mariano. Passou bonito, passou facilmente. Faz o cruzamento na direção do Marquinho. Marquinho empurrou. Brasileirão 2011. Todos aqui. Edinho tira de cabeça. Diego Souza. O Vasco já fez 3 mexidas. O lançamento para Alexandre. Bernardo não dominou. Alexandre pediu uma falta. Carlinhos tem a bola dominada. Diguinho. Marquinho. Girou acelerando já. Tocou pro Fred. Saiu a tabela. Carlinhos, cara a cara. Carlinhos tentou o drible. Dedé chegou. Dedé chegou. Foi marcada uma falta agora a favor do Fluminense. O juiz esperou para ver se o Carlinhos levaria vantagem. Falta no Marquinho. Fagner fazendo a falta no Marquinho. Veja aí o lance. Carrinho. Falta, não há o que discutir. E o Carlinhos só não chegou no lance, Luiz, porque entre a disposição do Carlinhos e a disposição do Dedé, eu acho que o Dedé dá de 1000-0 em termos de disposição. Pode ser um bom momento a favor do Fluminense. Tem gol em Minas. Gol do Atlético Mineiro. 3 para o Atlético, 0 para o Botafogo. Tá o Juninho conversando no banco. E a torcida do Fluminense pediu He-Man. Falta a favor do Fluminense. Fred e Marquinho na cobrança. Fred fez um gol de falta nesse campeonato na partida contra o Corinthians. Autoriza o juiz.
Marquinhos ou Fred? Fred bateu sobre o gol de Fernando Praz. Tentativa por baixo, parou no Mariano. Edinho, Diguinho, Deco. Está jogando o Fluminense no talento de Deco, botou na frente. Segue o lance, segue o jogo. Esse é Fagner. Nas costas da marcação, lá vem Bernardo, lá vem o Vasco com perigo. Bernardo se atrapalhou com a bola. Conseguiu o toque. Fagner dividiu. Bernardo, dividida na entrada da área. Tá valendo. Mais uma dividida. E a bola é do Fluminense. Carlinhos. Acabou se atrapalhando com o Marquinhos. Lá vem Dedé. Deco faz o desarme. Marquinhos. Jogo pegado. Marquinhos passou em diagonal. Botou na frente. Passou pelo Rômulo. Ainda Marquinhos. Olha o Fred. Condição legal. Praz. Praz. Atento. Saiu muito bem. Fred dominou mal. Mas com certeza ainda teremos muitas emoções aqui no Engenhão. Vasco e Fluminense precisam da vitória. Tem lançamento para o Fred. Ele ganhou no alto, ajeitou. Rafael Sobis caiu. Dedé chegou na jogada. O Sobis pediu um pênalti. E a bola está em jogo. Você vê que tem alguns jogadores que passaram mais a querer apitar do que a jogar a partida, né? O momento do jogo é o momento mais favorável para o Fluminense, porque o Vasco, com um cansaço acumulado de alguns jogadores, não está sendo tão produtivo assim. Veja, ó, ninguém se movimenta. O Alan, que antes passava para receber na frente do Fagner, não passou. Alexandro, esse entrou há pouco. Está cheio de gás. Chegamos a 30 minutos no segundo tempo. Em Florianópolis, 0 Figueirense, 1 para o Corinthians. Você viu de novo ali a jogada do Dedé com o Sobis. Lance em que o Sobis pediu pênalti. Bernardo cobra o escanteio. Uma cobrança bem aberta na direção do Rômulo. A cabeçada para dentro. Alexandro! Gol! É do Vasco! Alexandro! O Vasco sai na frente com o Alexandro. Veja mais uma vez. Rômulo cabeceia na direção de Alexandro. Cavalieri defende, a bola entra. Toca em Cavalieri, entra. Alexandro cara a cara. É gol do Vasco. Na microcâmera, Cavalieri tentou a defesa. E ela passou por ele e pelo Diguinho. Alexandro com a careta do Pailela. Alexandro. O Vasco faz 1-0 no Engenhão. Bernardo. Luiz. Vitorino chegou. Eu encontrei o Alexandre na chegada do estádio. Ele falou o seguinte: avisa lá pro Luiz que hoje ele vai narrar gol meu. Tá certo então. Alexandro. Por enquanto o Corinthians vai ficando, mesmo com a vitória, o Corinthians vai mantendo os 2 pontos de vantagem sobre o Vasco. E o Vasco quer mais. Diego Souza com a bola dominada. Alexandro pediu, Diego cortou para dentro. Lindo drible, que jogadaça. Olha o Alexandro. Salvou o Fluminense, Leandro Eusébio. Grande jogada, jogadaça de Diego Souza. Leandro Eusébio salvou o que seria o segundo do Alexandro. Ele não bateu, ele escorou. Se ele bate, talvez fizesse o gol. Saíram Sobis e Diguinho. Aqui a torcida do Vasco vai à loucura. O Vasco sonha com tríplice coroa. Ganhou a Copa do Brasil. Está na briga pelo Campeonato Brasileiro. Está na briga pela Sul-Americana. Carlinhos. Lá vem o Fluminense com o Lanzini. Ainda Lanzini. Cortou para dentro. Lanzini bateu para o gol. Praz deu rebote. A sobra fica com o Felipe Bastos, que alivia. Chutando na direção do Alexandro. Leandro Eusébio. Chamando ele Velton. A tendência agora é de muita pressão do Fluminense. De um Vasco tentando um contra-ataque para matar o jogo. Lançamento na direção do Fred. Fred e Jumar. Bola fica com o Fred. Mariano. O cruzamento para Rafael Moura. Passou pelo He-Man. Não passa pelo Fagner. Agora é ataque contra a defesa. Lá vem Fluminense de novo com o Marquinhos. Leandro Eusébio.
o toque por baixo. Deco, lançamento na direção do Marquinho. Sobra na entrada da área. Rafael Moura driblou, bateu o He-Man. É escanteio para o Fluminense. Tem gol na zona do rebaixamento. É gol do Ceará, gol do zagueiro Daniel Marques. 2 Ceará, 2 Cruzeiro. Ceará e Atlético Paranaense vivos com esse resultado. Que rodada, hein? Que campeonato! Muita coisa ainda pode acontecer nessa 37ª rodada. O Fluminense busca o empate. Cruzamento do Lanzini. Fred de cabeça para dentro. Fernando Praz. Defende o goleiro do Vasco, Praz. Disputou todos os jogos do Vasco no ano. O Atlético Goianiense empata com o Grêmio no Olímpico. Aqui o Fluminense tenta com o Lanzini, Deco, Marquinho. Ainda Marquinho. Prendeu. Chamou o Deco de novo. Ele tem o Mariano livre na direita. Faz o lançamento. Renato Silva tirou. Mariano completa. O Fluminense pressiona. Leandro Eusébio virou atacante. Faz o cruzamento para o Rafael Moura. De cabeça para o meio. Fred tenta o giro. Tá valendo. Lanzini. Briga na grande área. Volta o lance. Marquinho bateu. Desviou. Praz. Defendeu Fernando Praz. Como era de se esperar, o Fluminense está empurrando o Vasco para o seu próprio campo. O Vasco tem que tentar botar, não está conseguindo botar essa bola no chão para ter saída de jogo. Olha como é que o Vasco está saindo. Essa é a maneira mais fácil de você oferecer a bola para o adversário. Fluminense não desiste. Deco. Só que o Fluminense precisa da virada aqui, o Fluminense precisa da vitória e precisa de um gol do Figueirense. A situação do Fluminense nesse momento é complicadíssima. Lanzini. Edinho. Mariano. Tenta o lançamento para o Fred nas costas do Renato. O Fred dominou, bateu bonito. Gol! É do Fluminense! Fred! Os jogadores do Vasco entram no empurrão do Fred no lance. Fred dedicando o gol para a menina Maria Clara. Ele diz, vamos virar. O grito do Fred, o pedido do Fred. Vamos ver se teve empurrão ou não. Paulo César Vasconcelos. Fiquei com a impressão que o Fred desloca. Ó, olha o braço, ele põe o braço, depois ele tira. O suficiente para deslocar o Renato Silva no ar. Fiquei com a impressão de que o Renato Silva foi deslocado pelo braço do Fred. Fred sai comemorando, dedica o gol à menina Maria Clara. Fluminense e Vasco, resultado que dá o título ao Corinthians de novo. Que rodada! O Corinthians nesse momento vai se sagrando campeão brasileiro. Bernardo. No Scarpelli nós temos 44. Aqui o Fluminense tenta a virada. A bola é do Vasco. Lá vem o Vasco que não desiste. Alain bota na frente. É garoto. Boa bola para o Fagner. Dentro da grande área. O jogo aqui é Laica. Agora os dois precisam da vitória. Sendo que se o Fluminense vencer, precisa de um gol do Figueirense. Se o Fluminense vencer e o Corinthians vencer também, o Corinthians será campeão. Lanzini. Passou bem. Fred pediu. Lanzini viu. Faz o cruzamento para o Fred. Ajeitou de cabeça para o Moura. Fernando Praz defende para o Vasco. Fagner. Deco chegou brigando. Falta marcada. E vem aí cartão para o Deco. Deco não gostou da entrada do Fagner. Não gostou nada da entrada do Fagner e do Deco. Amarelo para o camisa 20 do Fluminense. 0 Figueirense, 1 para o Corinthians. Veja aí. Ele fez a falta. Vamos ver o que aconteceu na sequência. Falta foi do Deco. Falta para cartão. Depois se irritou ali com o Fagner.
Eduardo Strebe. Luiz, o Fred agora igualou a marca do Washington, que foi o maior artilheiro do Fluminense numa edição de Campeonato Brasileiro. 21 gols no total. Bonita festa da torcida do Fluminense, ainda acreditando no que agora é quase um milagre, porque está acabando o jogo no Scarpelli. Carlinhos. Rafael Moura pediu, Carlinhos na meia-lua, passou. Lá vem Fluminense mais uma vez, o cruzamento, Rafael Moura. Brasileirão 2011. Torça aqui. Luiz. Você está vendo a torcida do Fluminense? Vitorino Germão. Olha, os jogadores do Vasco se levantaram, ficaram aqui à beira do gramado e não quiseram retornar para o banco. E aí o juiz reserva foi, comunicou ao juiz o seguinte, olha, enquanto não voltar, eu não recomeço o jogo. Estão reclamando o empurrão do Fred no lance do gol. E eu também tive a impressão que aconteceu. Agora isso não é motivo para também ficar protestando. O jogo tá bom. O Fluminense, evidentemente, com as substituições que deveriam ter sido feitas quando o jogo estava 0 a 0, cresceu de produção, o árbitro vai advertir o Leandro com o cartão. Leandro, tira todo mundo do time. Quer aparecer, rapaz? Você quer aparecer? Dá pra todo mundo. Leandro tentou agredir o juiz. Tá revoltado o Leandro. Dá pra todo mundo. Merda. O Leandro tá incontrolável. Você conseguiu aparecer, seu babaca. Seu babaca. Tá comprado, rapaz. Tá comprado. Tá comprado. Se o Leandro no Vasco, em campo, dentro de campo, tivesse tido esse desempenho, o Vasco teria tido um grande reforço ao longo da temporada, hein? Partida interrompida aqui no Scarpelli. 0 Figueirense, 1 Corinthians. 47 do segundo tempo em Florianópolis. Tem gol do Atlético Mineiro, 4 a 0 no Botafogo. Veja aí o lance, Fred e Renato Silva. Essa é a reclamação do banco do Vasco. Também, eu fiquei com a impressão que houve, ó, atentem para o braço direito do Fred, ó. Há uma amplificada também do zagueiro Renato Silva, e essa amplificada do Renato Silva, que o Fred toca e tira o braço rapidamente para poder controlar a bola no peito. Agora, isso não é motivo para essa reação dos jogadores do Vasco. A reação do Leandro é absolutamente despropositada. Terminou no Scarpelli, vitória do Corinthians. Portanto, para o campeonato não acabar, o Vasco tem que fazer um gol aqui. O Fluminense não tem mais chances de ser campeão. E vai mexer o Fluminense, última alteração, tá saindo o Marquinhos 7, quem entra é o Martinucci 25. Portanto, para o campeonato não terminar na 37ª rodada com o título do Corinthians, o Vasco tem que vencer hoje aqui no Engenhão. Luiz, a bronca dos jogadores do Vasco, do banco, é que eles queriam assistir a partida de pé perto aqui da área técnica. E aí o juiz reserva falou com o juiz e impediu que eles fizessem. Tenta o Fluminense no fim do jogo com o Fred, ele ajeita. Tocou, Dedé faz o corte. Diego. Lançamento na direita para Alexandro. Bernardo se apresenta pela esquerda. O Vasco permanece tentando o campeonato. Cruzamento. Bernardo! Cavaleiro Bernardo! Gol! É do Vasco! Bernardo! Bernardo faz o 18º dele. Chora! Bernardo! O Vasco faz 2 a 1. O campeonato no momento ainda não acabou. O Vasco não desiste. Bernardo, a vantagem do Corinthians volta a ser de 2 pontos. Bernardo, 2 para o Vasco, 1 para o Fluminense. O Vasco está na briga pelo título. Paulo César Vasconcelos. Que time é esse, Luiz? Que time é esse que fisicamente percebe-se que está esgotado? Que time é esse que seus reservas se descontrolaram aqui e que vai buscar, para a comemoração dessa comissão técnica e desses jogadores, vai buscar um resultado que parecia improvável e vai adiar a decisão do campeonato para a última rodada. Um belíssimo gol e um detalhe. Parabéns
Parabéns ao Alexandre pela participação, pelo cruzamento. Geralmente ele recebe cruzamento. Dessa vez ele deu um cruzamento e o Bernardo por 2 vezes. Na primeira o Cavalieri defendeu e na segunda ele completou. Sobe a placa, vamos ter mais 5 minutos. Não acabou ainda não. Por enquanto, o Corinthians é o primeiro colocado. O Vasco é o segundo. Vamos para mais 5 minutos. Tem lançamento para o Fred. Lá vem o Fluminense de novo com o Fred. Briga na grande área. Jumar. Está jogando o Felipe Bastos. Chutão na direção do Diego Souza. Ele dá um carrinho. Ganha na raça, ganha na vontade. Agora trabalha com muito talento. Na sequência ele fez falta. Falta a favor do Fluminense. Vamos até 50 minutos. Chegamos a 47. O Fluminense tem mais 3 para marcar e dar título ao Corinthians. Bola na direção de Martinútil aqui na esquerda. Ele chegaria de fundo, consegue o cruzamento. Fagner corta. Um gol do Fluminense agora dá o título ao Corinthians. Haja coração no fim do jogo. Martinútil batendo escanteio. Cobrança mais aberta. Fred de cabeça no canto. Passou. O Vasco é vice-líder. Veja a classificação nesse momento do campeonato. Corinthians 70 pontos. Vasco 68. Fluminense 62. Flamengo 60. Coritiba 57. Esse é o G5. Se mantiverem esses resultados, o Corinthians já venceu. Se o Vasco mantiver o resultado, o Vasco vai precisar de uma derrota do Corinthians na última rodada e vai ter que ganhar do Flamengo. Que jogo, hein? Aliás, que jogos. Está jogando o Deco. Faz o lançamento para Rafael Moura. Dedé ganhou no alto. Bernardo tocou no meio. Felipe Bastos com a marcação do He-Man para o Bernardo. Chutão para ninguém. Para ganhar tempo. Só que o Fluminense abandonou a jogada. Cavalieri chegou. Cavalieri chuta para o lado. Era tudo que o Vasco queria nesse momento. Aí Cristóvão. Veja a vibração do Bernardo. A torcida do Vasco vai à loucura no Engenhão. O Vasco vai mantendo vivo o sonho de 3 títulos no ano. Quarta-feira tem Vasco e Universidade no Chile. E no próximo domingo, Vasco e Flamengo. Corinthians está 2 pontos na frente. Corinthians vai fazer o clássico contra o Palmeiras. Vasco com muitos desfalques na partida contra o Flamengo. Mas o torcedor do Vasco continua acreditando. Tem cruzamento para a área. Quando termina o jogo, o sonho do Vasco ser campeão permanece vivo. O do Fluminense termina hoje. O Vasco é o segundo. O Fluminense no momento é o terceiro colocado. Mas não tem mais chances de chegar à pontuação do Corinthians. Um grande jogo aqui no Engenhão. Abel sai desolado. Mesmo se o Fluminense vencesse a partida, não teria mais chances, porque o Corinthians venceu. O Vasco foi valente. O Vasco fez a parte dele. O time do Vasco permanece com o sonho de ser campeão. Um grande jogo. Jogo repleto de emoções aqui no Engenhão.